Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vocês estão também? Comigo tudo bem, graças a Deus. Com mais um vídeo aqui hoje, gente. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus todos os dias por estar mais um dia, né? Mais um dia de vida, abrir os olhos e poder respirar. Agradeço a todos vocês que estão aqui e aos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos, gente. E vou deixar aqui abaixo o meu Instagram, tá bom? E já deixando desde já o convite para vocês verem todos os vídeos, gente. Tem vários vídeos aqui no canal para quem não viu, para quem tá chegando agora de paraquedas. Vai assistir aí os outros vídeos, gente. Tem vários vídeos. E eu tô aqui na peleja de aumentar crescer aqui dentro da plataforma, né, gente? É isso que eu quero dizer. E eu tô na peleja aí. Me ajudem aí. Eu só peço a ajuda de vocês. Que é deixando o like, deixando um comentário, tá bom, gente? E nesse vídeo de hoje, gente, é bem aleatório. São coisinhas que eu já fiz, que eu vou deixar nesse vídeo. Coisas de dias atrás. E hoje nós estamos... Já vou deixar aí também o vídeo de vocês, gente. Eu deixei um pedacinho da minha ida lá conhecer minha neta, gente. Eu fui conhecer minha neta ontem. Gente, eu não tinha ido lá ainda. Por quê? Porque eu, desde que a guria nasceu, gente... Eu sempre com problema em outro, tá? E gripe e coisa. E eu não queria ir lá, gente, com o vírus da gripe. Eu não queria ir lá com problemas. Eu queria ir pra ver ela bem mesmo, melhor, entendeu? E eu sempre todo dia com problema. Sabe aquele negocinho que todo santo dia dá um probleminha? Ou é pressão alta, ou é coisinha, uma coisa que impede, gente? Não, até tava ficando chato já. Eu disse, não, eu tenho que ir lá. E aí, gente, eu só comentei com a minha nora que de repente eu vou ir na quinta ou na sexta. E acabei indo na... Eu não tinha... Não, na quinta-feira que eu fui, gente. Ai, eu tô ficando doida. Hoje é sexta. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu fui na quinta-feira lá mesmo. Eu falei pra minha nora. Eu vou... Vocês vão ver aí, gente, um vídeo que eu vou postar aí pra vocês. Do meu esquecimento, gente, de datas, tá? De datas. Até eu vou colocar nesse vídeo de hoje, gente, o vídeo eu falando que eu ainda não tinha ido ver a minha neta, tá? Que eu ainda não tinha ido ver a minha neta e me atrapalhando totalmente, né? Vai passar aí. É das datas, gente. Ela nasceu, gente, dia 10 de março. O meu filho faz aniversário dia 11 de março. Por um dia, gente, ela não foi do dia dele, né? Mas foi um grande presente que ele recebeu nesse dia do aniversário dele, né? E eu ontem, graças a Deus, agradeço a Deus por eu ter podido ir, né, gente? E aí eu ia aí, gente, você sabe que eu lá nesse meu filho, Bruno, eu pego o catamarã, que é o barco que leva o pessoal através do rio, gente. O rio Guaíba, o rio de Porto Alegre, tá? Mas só que eu saí cedo, peguei a carona com meu marido aqui, gente. Cedo, saí 6h pouca da manhã com ele, que ele ia pra empresa lá onde ele trabalha. E eu disse, eu já vou pegar uma carona. Porque se eu ficar esperando pra pegar ônibus aqui, gente, e ele vai de carro, né? Eu fico enrolando, antes do meio-dia eu não saio de casa. Daí eu botei na minha cabeça, eu vou contigo de manhã cedo, de carona até Porto Alegre. E de lá eu dou um jeito pra ir lá pro catamarã, pegar ele. Só, gente, que aí eu fui de carona com ele cedo, fui. Levantei, era 5h pouca da manhã, porque às 6h pouca ele ia sair. Aí daqui que eu me arrume, né, que nem ele fala, é muito demorada pra se arrumar. Deixei tudo prontinho de noite, gente. E fui. A noite que eu dormi mais ansiosa foi essa, eu não dormi quase nada. Quase nada eu dormi, de quarta pra quinta. Mas, quando chegou na quinta-feira de manhã, né, ontem de manhã, eu em pé, já arrumadinha. Levantei, tomei meu banho. Tomei um golinho de café ali, nada de pão, nada, porque cedo demais não me dá fome. Tá, me ajeitei, tudo. Quando ele acordou, gente, eu já tava pronta. E ele, já tá arrumada, já tô arrumada. Que eu sou bem demorada mesmo, gente, tá? Aí na quarta-feira eu já tinha dado um ajeitado no cabelo, vocês viram que eu tava com a raiz por fazer, já fiz raiz, já hidratei meu cabelo, já tudo na quarta-feira, gente. Já hidratei cabelo, já dei um banho de brilho. Pronto, já ajeitei todo o cabelo, arrumei unha, né? Que tava unha por fazer, dei uma ajeitada na unha. Digo que já deixo tudo pronto, né? Pra poder sair. E é maravilhoso, meu chimarrãozinho, né, gente? Não pode faltar. E... Tá, daí a gente foi, né? A gente saiu daqui 6h pouca. Chegamos lá, ele deixou o carro no estacionamento, como ele sempre deixa.
E eu peguei o meu lado pra ir, ele seguiu dele, né, pro trabalho. E aí, gente, no caminho eu me lembrei, poxa, eu não pesquisei pra ver o horário que ia ter o catamarã, né? Não vi o horário, nós já chegamos lá, já era 7 e pouca já, gente. E quando eu comecei a caminhar pro lado, pra ir lá pro lado do catamarã, né? Pelo túnel, tinha que descer pelo túnel, tinha que ir lá pelo mercado público, né? Lá do meio do centro, lá de Porto Alegre, centro histórico, e descer no túnel. Mas antes de ir pra lá, eu vi que as lojas estavam começando a abrir, né? 8 e pouca já começa algumas lojas a abrirem. E eu entrei em uma loja lá, gente, que recém tava abrindo, e falei pra mulher que tava abrindo a loja, olha, eu vou entrar aqui, porque eu não mexo em celular no meio do centro, gente. Eu tenho medo de mexer em celular no meio do centro de Porto Alegre, né? Porque é um fervo. Aí eu disse pra ela assim, eu vou entrar aqui, disfarçar um pouquinho e mexer no meu celular, que eu preciso pesquisar aqui o horário do do, do catamarã. E ela, não, tranquilo, pode mexer no teu celular aí. Eu disse pra ela, não gosto de mexer no meu celular no meio do centro. Não é que seja um celular caro, né, gente? Não, meu celular é bem simplesinho. Mas vai que roubem, né? Vai que mexe no meu celular, vai que roubem. É um celular, mas é o meu celular que eu uso aqui para trabalho, é o meu celular que eu tenho todos os meus aplicativos, tudo, né, gente? Pode ser o mais comumzinho que for, mas é um celular que se roubarem vai fazer falta. Meu Deus, como vai? Aí, não, disse pra ela, tá aí, mexi ali, gente, vi os horários. O catamarã, naquele horário que eu tava vendo, gente, a recente tinha saído um. Tinha saído um naquele horário. E o próximo horário só seria 10 e pouca da manhã. Aí eu disse, meu Deus, não, deve ficar muito tarde. E eu tinha que voltar no mesmo dia, pegar de volta carona com meu marido de volta pra casa. É o que eu queria, né, gente? Pra não ficar muito dependente de ônibus, né, pra cá e pra lá. Aí, gente, o que eu fiz? Fui olhar os horários de ônibus. Aí a mulher me deu ali os horários. Ela assim, não, tu olha os horários de ônibus pra Guaíba. Pesquisa aí. E eu vi, gente, que tinha um logo em seguida. Mas aí o meu marido já tinha me dito pra mim, ó, caso precise de ônibus pra Guaíba, tem ali, me disse direitinho onde que era pegar o ônibus. Aí eu já fui, né? Eu disse pra ela, nem vou pesquisar muito aqui. Eu disse, eu vou lá e vou perguntar lá pro pessoal da fila. Quem tem boca vai a rumo, né, gente? Eu não queria pegar do ônibus pra Guaíba, mas eu vou descobrir. Só que eu sabia que tinha 2 ônibus que antigamente, alguns anos atrás, eu precisei desses ônibus para ir até Guaíba, de onde eu morava. Eu tinha que vir até um lugar ali, onde que eu pegava esses 2 ônibus que vinham de Porto Alegre, e iam para Guaíba, e iam até onde eu queria, do meu filho lá, né? Aí eu disse, tem 2 ônibus que eu posso pegar daqui de Porto Alegre, que eu sei que eu vou chegar lá, perto de lá onde meu filho trabalha, né? Que ele trabalha lá com os sogros dele, né? Aí eu fui, gente, fui até lá parada de ônibus, cheguei lá, tinha duas pessoas lá, um senhor e uma senhora, perguntei pra eles, esse aqui é os ônibus que vão pra Guaíba, né? Sim, esse passa, o senhor, não, passa bem na frente. Eu disse, é aqui mesmo. 8h15 tinha um ônibus, não, era 8h15 tinha um ônibus. Isso era nesse horário que eu cheguei lá, 15 para as 8, quase 15 para as 8 por aí. Eu digo, eu vou esperar alguns minutos, né? Aí fiquei ali, gente. Aí 8h15 o ônibus veio. 1 hora e pouca pra chegar lá em Guaíba. Cheguei lá, já era 9 e pouca lá no meu filho. Ficou apavorado. Mãe, como que tu veio? Tu sabia vir aqui? Eu digo, quem tem boca vai a rumo, eu disse pra ele. Quem tem boca vai a rumo. E já era, fui, gente, tranquilo. Aí fui aí, ele pegou e me levou. Vocês nem sabem quem é que tá mexendo aqui, gente. Eu vou virar pra vocês verem. Estão enxergando? Quem é que tá mexendo no meu celular? Ganhei do meu filho, gente. Esse bichinho, a Cocotinha, ela apareceu toda machucada na casa dele, que ele mora bem... O outro meu filho mais novo, sabe? Toda machucada, e ele curou ela, e ela não vive mais na natureza, gente. Ela come só o que a gente dá. Então ele não quis soltar ela, trouxe. Não quis soltar ela, e lá tem gato, e ele trabalha o dia inteiro, não tem como ficar cuidando dela o tempo inteiro. Aí ele perguntou se eu cuidava dela, ficava com ela pra mim. Eu disse, claro que eu quero. E ela vive assim, gente, ó.
Vai na gaiolinha a hora que ela quer, entra a hora que ela quer, sai a hora que ela quer. Ela não tá um bicho preso. Né, Vê? Já chama a mamãe, chama papai. Falar tudo, tá virado um papagaio já. Tava gritando ali, eu deixo ela fechadinha só de noite. Deus me livre, que eu tenho medo que a outra que eu tinha uma outra cocotinha aqui e um gato comeu. Então, que ela tava sempre solta, né? Ela saía assim da gaiola e ficava o tempo inteiro solta. Aí, e eu deixo ela aqui na garagem fechada, mas mesmo assim eu deixo ela fechadinha ali, que eu tenho medo. Tenho medo, sei lá, pode que venha algum bicho pegue ela. Daí eu deixo ela fechadinha. Tá, gente, mudando de assunto, voltando lá no assunto. Depois eu mostro ela mais pra vocês. Ela se chama Lola, tá, gente? Eu botei o nome dela de Lola. Porque tem a Luli e tem a Lelê, que eu chamo de Lelê, que é a Leide, né? Tem a Leide, tem a Luli e agora a Lola. Tá? E tem lá minhas calopsitas, gente. Tá? E tem o Biro, né? O Biro que é o único que tem nome. Os outros não tem nome. Os outros... É muito bicho pra botar nome, né, gente? Tá. Daí, foi tranquilo. Daí meu filho foi lá me levar na casa dele lá. Lá ele tava no serviço, né? Eu cheguei ali porque eu sabia que depois eu não ia poder esperar ele em casa. Ele trabalha o dia inteiro. Eu ia lá pra ver a nenê, mas eu passei ele pra ver ele e ele me levar até a casa dele, que é bem longe. Aí ele me levou, já vi ele. Não dava pra mim esperar ele voltar pra casa depois, né, gente? Porque meu marido vem... Ai, ele tá me puxando muito a minha vista. E o meu filho ontem era... Ih, nossa, eles tinham encomenda de bolo, tinham encomenda de muita coisa. Ele tava fazendo muito recheio lá. Fazem também bolo, fazem tudo, gente. E meu filho é profissional, faz essas coisas aí. Faz bolo, faz salgado, faz tudo que vocês imaginarem. Daí ele tava fazendo muita coisa lá ontem. Ele chegou em casa, já era quase 7h30. E eu era umas 4, não era bem 4 horas ainda da tarde, já tinha que vir embora, né, gente? Aí peguei um ônibus pra vir embora. Peguei um Uber até o terminal de ônibus lá, onde que eu teria que pegar um ônibus pra vir pro centro de Porto Alegre de novo. Aí peguei um ônibus. Gente, vou contar uma história pra vocês aqui, que aconteceu dentro desse ônibus, gente. Eu tenho medo de pegar ônibus. Eu tenho medo de pegar ônibus. Mas peguei. Gente, o que aconteceu? Tá, um cocote. Vai aqui pegar meu telefone. Não. Gente, quando eu peguei nesse ônibus, eu era das primeiras ali, né, que cheguei bem mais cedo. Então, tudo fica na fila pra pegar o ônibus. Peguei o ônibus. Senta uma senhora atrás de mim. O meu banco ficou vazio do meu lado, botei minha mochila. E sentou um homem também do lado dessa mulher. E quando o ônibus começou a andar, saímos lá do terminal, o homem ligou o telefone, gente, numa altura, pensa numa altura o telefone, tocando uma música. Tocava aquela música o tempo inteiro. Aquela mulher pegou e disse assim, dá licença, mas toda a altura, gente, pra todo mundo ouvir. E ela pegou e disse assim, dá licença, porque eu não tenho que estar ouvindo as tuas músicas que tu quer ficar ouvindo. E aí ela pegou, se levantou pra sair, porque ela tava lá no canto, do lado da janela. E esse homem pegou, a gente se levantou e sentou no meu lado. Saiu do lado da mulher, não deixou a mulher sair de lá, então ele saiu. Veio pro meu lado. Começou a pulsar naquele telefone. E eu fiquei olhando, digo, só que me falta aqui pra cá também tocar essa música, né? Eu queria dormir, sei lá, porque é 1h e pouca, gente, viagem. Ai, eu tava, né? Senta no ônibus, vai sandália, começa a dar sono. Quem anda de ônibus aí sabe. E eu sei como é que eu sou. Eu vou no ônibus e a viagem é meio longuinha, eu vou dormir. E aí, gente, aquele homem começou a fingir que tava no telefone falando com alguém. Mentira, tava falando com ninguém. Eu vi que ele tava com videozinhos no silencioso. E aqui ele falava, porque eu cheguei às 11 e pouca. Porque eu... Toda hora, tipo, parecia que tava falando com alguma mulher. Toda hora. Toda hora ele desligava, aí, tipo, desligava aquela ligação, vinha com outra mulher. Falando com mulher, era só falando com mulheres. E eu vou te dar essa última chance, ele dizia. Tipo assim, pra se sentindo gostosão. Aí, gente, daqui a pouco ele liga de novo aquela música, gente. Da altura toda, total. Começou a tocar aquela música e eu comecei a ficar brava. Eu olhava para aquele homem. Eu digo, não acredito que ele veio pro meu lado, vai começar desse jeito. Guria, era uma perturbação. Aquele homem com aquele coisa ligado, com aquele celular ligado, naquela altura. Quando eu olhei assim, dei uma olhada, os vídeos era só de mulher, quase seminuas, gente. E ele com aquele telefone para todo lado, tocando aquela música, e ele com aquele telefone, mexendo com aquele telefone.
Aí a mulher da frente, na minha frente, tinha duas senhoras, duas mulheres sentadas. Duas senhoras não, tinha uma senhora e a outra mais nova. A mulher olhou e disse assim, isso é falta de respeito. Quando ela falou assim pra ele, aí é que ele pegou, gente, aquele telefone e enfiou quase na cara da mulher e no ouvido da mulher, aquele telefone. E do nada, assim, começou a chover. Começou a dar um chuvisqueiro bem forte, assim, sabe? Umas chuvas fortes. Esse homem se levantou, gente, daquele banco do meu lado. E abriu, que tem um negócio no ônibus, assim, que empurra pra pegar vento mais. Ele pegou e abriu lá, gente. E eu peguei, comecei a falar pra aquele homem, fecha isso daí, criatura. Isso daí tá chovendo, vai molhar tudo aqui dentro, vai molhar tudo nós. O ônibus andando e o chuvisqueiro entrando, gente. E ele sentou bem belo. Eu te conto que parece que não tava nem aí. Criatura, veio um homem lá de trás. Veio um guri, um gurizão que eu digo, bem novo até. Todo tatuado, gente, todo tatuado. Diferenciado, sabe? Porque tatuagem, hoje em dia todo mundo tem, meus filhos, todo mundo tem tatuagem. Mas é umas tatuagens diferenciadas. Esse cara falou de um jeito com esse cara, com esse... Guarda esse celular agora. Até foi bom pro jeito que ele falou. Guarda esse celular agora, tu tá perturbando, tu não tá respeitando as mulheres aqui dentro desse ônibus. Desliga já esse telefone. E pega esse telefone, ó, e desliga agora. Porque pra mim não faz diferença nenhuma te pegar agora. E ele começou, não, tá tudo bem, tudo bem. E guardou o celular, gente, guardou o celular. Na hora ele guardou aquele celular. E o cara pegou e ameaçou bem ele. Eu já vi que o cara, o outro também já era, não era flor que cheirasse. Pelo jeito que ele falou com o cara ali, tudo bem. Tinha que alguém botar um ponto final naquilo ali, mas pelo jeito que ele falou assim, ameaças fortes, fortíssimas. Saiu. Foi lá pro fundo do ônibus, esse cara que ameaçou esse doidinho que tava do meu lado, com aquele telefone. Gente, não demorou muito, nas pontes de Porto Alegre ali, quando dobrou o ônibus nas pontes, pra subir as pontes, esse cara pegou esse celular de novo, gente, tava sentado do meu lado. E eu comecei a orar, eu disse, não, Deus, não deixa isso acontecer, pai. Eu comecei, gente, se esse cara pega esse celular, esse cara vem lá de trás de novo, já ameaçou ele. E esse cara tá do meu lado, Senhor amado, tira esse cara do meu lado, pelo amor de Deus. Comecei a orar, gente. Comecei a me dar entrei em pânico. Nesses momentos eu já não queria nem xingar esse cara, eu queria era que Deus tirasse ele do meu lado, sabe? Porque eu tava temendo o pior. O pior podia acontecer, porque o cara outro já tinha avisado ele. E ele continuou, gente, pegou aquele telefone, começou na fingição de novo que tava ligando pra ele. E já começou a botar música de novo, gente. Já começou. E do nada o cara se levantou do meu lado, assim. Parece assim que Deus me ouviu. Do nada ele saiu do meu lado e foi lá pra trás, gente. E foi lá pra trás, assim, pro meio do ônibus. E começou com aquela música de novo. Começou com aquela música de novo. E começou um griteiro lá atrás de novo com esse cara. Daí não era só o cara que tava ameaçando ele, eram vários. E começaram, o cara vai desligar esse telefone, porque não sei o que. E começaram com aquele cara, gente. E foram brigando, gente, foram brigando. Aí eu, meu Deus, tomara Deus que chegue esse ônibus uma vez no centro de Porto Alegre, que eu tinha que descer, né? Aí quando chegou, a gente, antes de chegar na minha parada de eu descer, que era o final da linha mesmo, do ônibus, aí aqueles caras, era um bolo lá atrás, gente brigando, pegando aquele cara, um outro dando cabeçada nele, dando coice nele. Sei que o motorista abriu a porta, gente, numa parada lá, e disse, quem tiver brigando aí, que sai tudo pra fora aí, vamos brigar lá na rua, porque aqui vocês têm que respeitar o ônibus. O motorista parou o ônibus e veio até a roleta, gente, e gritou com o pessoal lá de trás. Aí abriu a porta lá, o pessoal desceu, era um bolo, gente, deu uma brigaiada. Uma brigaiada que vocês não têm noção. A briga que deu. E aí o ônibus se arrancou, você foi, e eu agradecendo a Deus. Muito obrigado, Pai, por me trazer até aqui, sã e salvo. Ai, gente, eu já tenho medo de sair de ônibus. E a minha nora toda hora me perguntando como é que eu tava, se eu tinha chegado, se eu tava bem. E eu depois sim que eu fui responder, gente. Tô bem, graças a Deus. Meu marido me esperou, ele sai 15 para 5 do trabalho dele, mas ficou lá no estacionamento me esperando. Até eu chegar. Eu saí, eu cheguei, era 5 e alguma coisa, gente. Quase 5 e meia. Mas ele ficou me esperando. Ai, tá doido, gente. E eu vou deixar aí o videozinho, gente, da minha netinha, que já fazendo quase um mêsinho já. Vou deixar aí um videozinho dela. Eu peguei ela um pouco no colo, porque ela dormiu bastante. Ontem ela tava bem dorminhoquinha. Não fiquei agarrando toda hora ela. Dormi um pouquinho no meu colo também, mas não tive como gravar. Tá bom, gente? E é isso. Tá? Fica aí com o vídeo, deixa seu like, seu comentário. E é isso, gente.
Aleatório hoje meu vídeo, tá bom? Beijão. Fique aí, todos aí. E deixe seu like, não esquece. Gente, voltei aqui só pra falar uma coisa pra vocês. O vídeo que eu falando foi muito grande, tá? Ultrapassou os minutos necessários para aqui, pra plataforma. Pra não ficar aquele vlogão eu falo, eu não posso cortar o que eu falei, tá, gente? Eu não vou cortar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parte 2, tá bom? Então, gente, vocês assistem esse vídeo agora, a parte 1, e terá a continuação da parte 2, tá bom? Volte lá, vai lá agora no próximo vídeo, gente. Vamos lá, eu vou colocar esse vídeo agora. E sem muita demora, eu já coloco o segundo vídeo, tá bom? E aí eu vou editar. Esse eu não vou editar, gente. Esse vídeo não vai ter edição, tá bom? Esse aqui eu já vou colocar direto aqui, tá? Só vou juntar as duas partes que deu falando lá a primeira vez lá da minha ida. E essa agora eu falando, tá bom? Na edição só vai ser isso aqui, mas sem corte, tá bom? Só pra, vai ser um vídeo só de falação, tá bom, gente? Porque daí eu fui ver, não tem como eu cortar e vai ficar muito grande se eu colocar a continuação do vídeo, tá, gente? Então vai dar continuação aí, tá bom? Vamos lá no próximo vídeo. E fique aí, segue lá no outro vídeo, gente, senão vocês vão ficar sem saber. Lá, ver o videozinho da minha neta e algumas coisinhas do outros dias passados, tá bom? E obrigado por ter ficado até aqui, gente.